O livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, enquanto estava exilado na ilha de Patmos, revela visões poderosas sobre o futuro e o plano divino para a humanidade. Em Apocalipse, capítulo 5, o apóstolo nos leva a uma cena celestial, onde o trono de Deus é cercado por anjos, os anciãos e criaturas viventes. É uma visão de adoração e reverência, mas também de revelação do futuro de Cristo e seu papel na história da salvação. Este capítulo ele foca no momento em que Deus segura um livro selado e ninguém no céu, na terra ou embaixo da terra é digno de abri-lo. Isso cria uma grande angústia, mas então surge uma figura que se revela digna: o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Esta passagem destaca a centralidade de Cristo na redenção e no desfecho final da história. Primeiro ponto, a situação sem esperança, o livro selado. O livro nas mãos de Deus. No início, vemos Deus segurando um livro com 7 selos. O livro ele simboliza os planos de Deus para a consumação da história humana e da salvação. O fato de estar selado indica que os planos de Deus estão reservados para um momento específico. A pergunta: quem é digno de abrir o livro? Há uma pergunta retumbante: quem é digno de abrir o livro e desfazer os selos? Este é um momento de angústia, pois ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra se encontra digno. Este momento nos mostra a gravidade da situação. Sem alguém digno para realizar a obra de salvação e consumação do plano de Deus, toda a humanidade estaria perdida e sem esperança. Muitas das vezes em nossa vida nos deparamos com situações que parecem sem solução, onde não há resposta ou esperança à vista. Assim como a visão de João, a humanidade se vê sem poder para resolver seus próprios problemas. A lição é clara: apenas Deus tem a chave para a nossa salvação. E para as situações difíceis que enfrentamos, devemos reconhecer nossa impotência e depender de Deus. Segundo ponto, a apresentação do Cordeiro, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Quando a tristeza e o desespero dominam, um dos anciãos diz: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. O leão da tribo de Judá é uma referência à linhagem real de Jesus, o Messias prometido. O cordeiro, como que imolado, ao invés de um leão, João viu um cordeiro que parecia ter sido morto, mas que estava de pé. Este cordeiro é Jesus, que, embora tenha sido sacrificado na cruz, ressuscitou e agora vive. Ele é digno de abrir o livro, porque ele venceu a morte e o pecado. A autoridade de Jesus, o Cordeiro recebe o livro na mão de Deus, simbolizando a autoridade de Cristo sobre toda a criação e o seu papel central de cumprimento dos planos de Deus. O Cordeiro de Deus é a chave da nossa esperança. Jesus, o leão, é o Cordeiro, é o único que venceu o pecado e a morte em nosso favor. Em nossas vidas, quando tudo parece sem solução, devemos olhar para Cristo, que tem autoridade de abrir os caminhos e trazer a verdadeira libertação. Jesus é o nosso Salvador e o único digno de toda adoração. Ponto 3. Adoração ao Cordeiro. A reação do céu, olha só, querido. O Cordeiro é adorado pelos anciãos e criaturas celestes. Quando o Cordeiro toma o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante dele, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos.
Eles cantam um cântico novo, reconhecendo que Cristo é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Toda a criação se prostra. A adoração se expande, envolvendo todos os seres celestes, humanos e toda a criação. Aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. A adoração é completa e universal, refletindo a supremacia de Cristo sobre tudo. A adoração ao Cordeiro é a resposta natural de todos os que reconhecem o seu poder e autoridade. Assim como os anciãos e as criaturas celestes, nossa vida deve ser uma contínua adoração a Cristo, reconhecendo que Ele é digno de nossa confiança, louvor e serviço. A adoração não se limita a palavras, mas deve se refletir em ações que glorificam a Deus. Em Apocalipse capítulo 5, vimos a grande cena de adoração e revelação do Cordeiro, que é digno de abrir os selos e cumprir o plano de Deus. Jesus, o leão da tribo de Judá e o cordeiro imolado, é o único digno de ser adorado, e somente através dele podemos ter acesso ao plano eterno do nosso Deus. Que possamos reconhecer a supremacia de Cristo, e essa supremacia em tempos de dificuldade. Lembremos, querido, que somente Ele é digno de toda confiança e adoração. Que possamos viver de maneira que reflita a realidade de que Cristo é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E que a nossa adoração seja a resposta à sua graça. Quero orar por você. Senhor, Deus Todo-Poderoso, agradecemos a Ti por enviar o Cordeiro, Jesus Cristo, para salvar o mundo e cumprir os Teus planos eternos. Em Ti encontramos esperança e redenção, pois somente Tu és digno de abrir o livro e trazer a consumação de toda a história humana. Pedimos que em nossa vida diária possamos refletir a autoridade de Cristo, confiando plenamente em Seu poder. Que nossos corações estejam sempre voltados para Ti, em constante adoração e louvor, reconhecendo que toda honra, glória e poder pertencem a Ti, agora e para sempre. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Tenha um dia abençoado, meu querido. Seja abraçado pelo Espírito Santo de Deus e reflita nessa mensagem, que é com muito carinho, vindo do coração de Deus para o nosso coração.